Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo em nosso canal INSS Simplificado. Pessoal, no informativo de hoje nós vamos falar sobre essa correção do FGTS de 1999 a 2013, né, que pode ser estendido com certeza até 2023, então nós vamos falar sobre esse assunto. E antes de começar, eu gostaria de pedir uma gentileza para você que é super rápido. Se inscrever em nosso canal e deixar seu like, assim fortalece o nosso canal e a gente pode postar vídeos todos os dias para você ficar muito bem informado e muito bem informada. Desde já eu agradeço de coração a colaboração de todos. Pessoal, essa correção do FGTS a gente tem que prestar atenção, tá? Porque não se trata de um pagamento, tá? Vou dar um exemplo para você. Você trabalhou numa empresa e a empresa não pagou o seu FGTS, não depositou. Tá? De repente você trabalha em outra empresa, aconteceu a mesma coisa. Então não é isso, tá certo? É outra coisa essa revisão do FGTS. Nessa situação que eu falei para você, que de repente você trabalhou numa empresa, a empresa não depositou o seu FGTS, você pode entrar com uma ação também, tá certo? Mas a revisão do FGTS é outra coisa, tá certo? Ela é referente a um período, tá certo? A partir de 1999, né, até os dias de hoje, do seu saldo do FGTS, que ficou lá na conta, né, sem ter remuneração justa, sem ter uma correção justa, né, mesmo tendo sacado. Vamos dar um exemplo, mesmo você tendo sacado, né, tem direito a essa revisão. Se você calcular os valores depositados e ver os valores de inflação, né, do período, você vai perceber que o dinheiro ele foi desvalorizado. Afinal, nesse período de 1999 até os dias de hoje, né, se você for ver a inflação e o que foi repassado para você de ganhos ali no FGTS, né, o ganho real nos depósitos do FGTS foi pequeno, quer dizer, não teve ganhos, né? Então, vale lembrar que essa ação é pelo dinheiro, né, que ficou parado na conta e não teve esse reajuste, tá? Então, o STF decidiu que a mesma TR usada em outras aplicações, ela é inconstitucional. Então, a gente tem que prestar bem atenção, né, o que é essa revisão, essa correção do FGTS, tá certo? Vou dar um exemplo para você. Se você tem, se você tem 5 mil na conta em 2005, é exemplo, tá certo? Lá por 2015 você tem 6 mil, correto? Aí você, por um acaso, saca esse valor, né? Vou lhe fazer uma pergunta. Quanto que foi a inflação desse período de 10 anos, né? O ganho real de 10 anos é esse que foi passado? Né? Você tem que perguntar, você tem que indagar, né? E essa é a grande intenção dessa revisão, né? É corrigir, né, corretamente os ganhos reais do FGTS nesse período que você recebeu os depósitos, né, do seu FGTS. Não importando o ano que você trabalhou. Sendo após 1999, você vai ter direito a uma revisão, né? Se você trabalhou, se você trabalhou de 2000 a 2001, ou se você trabalhou de 2005 a 2010, você tem direito. Você pode ter trabalhado um ano. Você vai ter direito à revisão. Que a revisão fala que é de 1999 a 2023, né? A ação é até 2013, né? Mas nós estamos em 2023 e o cálculo continua o mesmo, né? O cálculo continua o mesmo, né? TR, mas só que essa TR, ela não dá ganho real para você, porque tem a inflação e quando você ver o período que você trabalhou, você teve depósito, você vê o valor de inflação, você não tem ganho real nenhum, né? Nenhum. Então essa ação de revisão do FGTS é em função disso, é em função do tempo que foi recolhido o FGTS, do tempo que o dinheiro ficou, né, retido, o que foi repassado de ganho real. Como eu falo, sempre tem a inflação. O mínimo tem que ter acima da inflação, né? O ganho real para você ter o quê? Como se fala? O ganho real, senão você não tem, você só tem a perder. Se tem essa ação, é porque essa TR ele não supre, né,
o que é de direito do trabalhador, né? É recolhido um dinheiro, o dinheiro fica parado para o trabalhador, dão um ganho que não é real, porque você tem inflação. Todo mês você vai fazer as compras, sempre algum aumento tem. Existe um aumento anual, né? E esse aumento anual é repassado para você na hora de calcular, né? De dar os ganhos do FGTS mais a TR, não está sendo passado, né? Então por isso que existe essa ação. O STF ele vai fazer uma análise, não esquecendo uma análise jurídica, né? Mas também, além da análise jurídica, ele vai fazer uma análise social, uma análise econômica e uma análise política, né? Então, as consequências, né, dessa decisão, eles vão sim ser consideradas na hora do julgamento, né? Então, considerando que essa decisão irá impactar nos cofres, né, nos cofres públicos, como nós já sabemos, né? Afinal, é uma revisão, é uma correção, em cima de quê? Em cima de milhões de contas do FGTS, tá certo? E os valores chegam o quê? A bilhões. Chega a bilhões para os cofres públicos, né? Então, o lado econômico e financeiro, ele com certeza ele vai ter peso na hora de decisão do STF, tá? Então, o STF ele marcou para o dia 20 de abril essa discussão, né, dessa matéria em plenário, né? Eles vão avaliar se a TR deve continuar sendo utilizada para fazer essa correção do FGTS, como nós já vimos, como eu já expliquei, você não tem ganho real nenhum, né? Então, dessa forma, a decisão dos ministros ela pode atrapalhar os trabalhadores que pedirem a revisão depois dessa data. Como é que você vai pedir a revisão? Os trabalhadores interessados em pedir essa revisão, eles não vão precisar contratar advogados, já que eles podem entrar com o processo através dos juizados especiais. Depois eu vou comentar a respeito disso. Além disso, né, tudo feito através da internet no site dos tribunais federais de cada região. Você vai ter que ver qual é o seu tribunal regional federal, qual é a região que você pertence, qual é o estado que você está, e tem que ver qual é o tribunal federal que você pertence, né? Antes de abrir a ação, você vai precisar obter um descritivo dos cálculos e uma petição para alteração do índice, né, da correção, que é o motivo dessa ação, tá certo? Se você consegue fazer todos esses passos, né, de ir no site do Tribunal Federal de sua região, entrar com o processo através dos juizados especiais, então, e antes de abrir a ação, você precisa ter um descritivo dos cálculos, né, e ter essa petição para alteração do índice de correção. Se você consegue fazer esses passos, tranquilo. Se você não consegue, eu vou falar, né, uma opinião minha, você deve contratar um advogado para fazer todo esse cálculo, né? Porque um advogado, o especialista, né, em ações previdenciárias, ele vai saber fazer, né, o cálculo melhor, eu acho, né? É uma opinião minha, né? De repente ele vai fazer cálculos que você nem imaginaria que poderia fazer, né? Porque cada pessoa tem um cálculo diferente. Um trabalhou 10 anos, outro trabalhou 20, outro trabalhou 15, outro trabalhou 8. Então são valores diferentes, porque cada um teve o seu salário, cada um teve os seus depósitos, cada um teve a sua profissão, né? Então, sendo cada um com o seu salário, são depósitos diferentes, são cálculos diferentes. Então, cada um vai ter um cálculo diferente do outro, tá certo? Pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá certo? E a gente se encontra num próximo vídeo, se Deus quiser.